O vice-presidente Geraldo Alckmin vai embarcar para Portugal e participar do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Os detalhes com o repórter David de Tarso. Desde o começo do ano, quando assumiu o mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já viajou para 9 países. O total gasto nos roteiros internacionais não foi revelado por questões de sigilo de regras de segurança. Lula tem sido bastante criticado pelo excesso de viagens e pouco retorno comercial e diplomático ao país. Além do desgaste da imagem com a primeira-dama Janja visitando lojas de luxo em Portugal, que também gerou diversas repercussões. Mas durante seu discurso na sede da Fiesp em São Paulo, na última sexta-feira, o presidente demonstrou que, apesar de ter feito diversas idas e vindas ao exterior, sendo até hoje o chefe de Estado brasileiro que mais viajou pelo mundo, antes de exercer o atual mandato com 139 partidas ao exterior, com destino a 80 países, Lula pretende passar o bastão. As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões empresariais. Alckmin, eu acho que o ano que vem é a sua vez de colocar, o Brasil embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem na tentativa de construir parceria. A vez do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chegou. Ele vai fazer a primeira viagem ao exterior com destino a Portugal. O vice-presidente vai participar no mês que vem do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, previsto para começar no dia 26. Apesar de ser realizado no exterior, o fórum que Alckmin vai participar é organizado pelas entidades nacionais, Fundação Getúlio Vargas e Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Nessa edição, o foco do evento é a governança digital. Juristas, acadêmicos, autoridades e representantes da sociedade civil organizada estarão reunidos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na capital do país. A lista também conta com convidados como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos ministros do governo Lula, como Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Camilo Santana, da Educação, Marina Silva, do Meio Ambiente, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, Luiz Marinho, do Trabalho, Simone Tebet, do Planejamento, Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos e Márcio França, dos Portos. Também está na lista os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e André Mendonça. Amanda, como avalia? Portugal é um país com muitos brasileiros morando, né? Alckmin, então, já pronto para ir para lá, junto com diversas outras autoridades brasileiras. É uma boa oportunidade para estreitar laços? Adriana, essa viagem em particular é só participação nesse fórum jurídico, não quer dizer que o Alckmin vá como chefe de Estado ou representante do chefe de Estado numa reunião com outro chefe de Estado, como o presidente português, por exemplo. Esse papel foi desempenhado por Lula na viagem recente a Portugal e a Espanha. Mas o Lula já disse, na participação na Fiesp na semana passada, que pretende que o Alckmin cumpra esse papel, ou seja, que o represente como chefe de Estado, né, como chefe do Brasil, em outras viagens a partir do ano que vem. Então, o Lula faz, como se fosse um carro abre-alas, faz esse primeiro contato, essa participação de reinserção do Brasil no mundo, depois de muitos anos quase que relegado ao ostracismo nos anos do governo Bolsonaro, e o Lula cumpre esse papel e depois delega isso a Alckmin. Agora, a segunda parte que é interessante, parece que caiu a ficha, finalmente, do Lula na semana passada, depois dessa série de derrotas. Primeiro, você teve uma vitória muito expressiva na votação do arcabouço fiscal, né? Como a gente comentou, 372 votos a favor na terça-feira. Só que no dia seguinte você já teve algumas derrotas importantes para o governo que desfiguraram o Ministério do Meio Ambiente, enfraqueceu o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em alguma medida, naquela reorganização, na medida provisória que trata da reorganização dos ministérios. Aí ficou, além da aprovação da urgência do marco temporal e daquela medida também, aquele jabuti colocado ali numa medida provisória que permite um desmatamento maior da Mata Atlântica. Aí ficou claro para o governo que, de fato, ele não tem maioria, que essa maioria ainda é muito frágil e amorfa e que é necessário que o presidente Lula participe diretamente, presencialmente da articulação política para conseguir consolidar e formar essa base aliada no Congresso Nacional. Houve uma reunião na semana passada, uma reunião longa de cerca de 2 horas, que envolveu Renan Calheiros e Eduardo Braga, que são 2 próceres do MDB, aliados de Lula e também muito
experientes na política, raposas velhas da política, eles alertaram Lula, inclusive, sobre as dificuldades que ele poderia ter na CPMI de 8 de janeiro. E aí, seguido disso, houve aquele convescote, aquela confraternização, churrasco no Palácio da Alvorada na sexta-feira. A primeira sinalização de que Lula vai tomar as rédeas da articulação política. A primeira reunião deve ser com a bancada do Senado do MDB. Ainda não está marcada, mas deve ser a primeira a ser atendida presencialmente pelo presidente da República. Então a ida de Alckmin ao exterior é protocolar nesse momento, Beraldo? Olha, sinceramente, não há nada de protocolo em se tirar 9 ministros de Estado do Brasil para irem até Portugal participar de um evento jurídico, além do presidente da Câmara e o presidente do Senado. O que pode justificar o tempo de ausência dessas autoridades, que são comandantes de pastas extremamente importantes, com problemas gravíssimos, deveriam estar aqui focados, mas não resistem à oportunidade de passear no exterior e de lá estarem confraternizando com representantes do Poder Judiciário, porque é assim que se está dando a política. Se a gente olhar no churrasco oferecido pelo Lula, como comentou a Amanda na sexta-feira, estavam lá ministros do Supremo Tribunal Federal batendo papo, se confraternizando, falando de indicações para a corte. O Lula reclamando de que os ministros que ele indicou não desempenharam o papel de lealdade que deveriam a ele. Quer dizer, a gente chegou num baixo nível institucional que é uma vergonha a gente assistir a esse tipo de coisa. Alckmin não tem nada que fazer nessa agenda em Portugal, assim como os outros também não têm. Quer o Flávio Dino ir lá dar algum tipo de depoimento para a comunidade jurídica portuguesa? Vá lá. Agora, 9 ministros é uma vergonha para o Brasil.